Hoje a nossa entrevista é com a doutora Marina Scherer, pesquisadora coordenadora do Laboratório de Gestão Costeira Integrada da Universidade Federal de Santa Catarina. E, bom, ela é bióloga formada pela mesma universidade e tem doutorado em Ciências do Mar pela Universidade de Cádiz, na Espanha. Muito obrigada. Muito obrigada, Melissa, Thaisa, todos que estão vendo aqui, Gustavo, Murilo, Sara, muito obrigada e ao professor Davis, obviamente, pelo convite. Nós que agradecemos por ter aceitado. Então, a gente vai começar a fazer algumas perguntas, né, sobre a sua experiência, né, na área de gerenciamento costeiro ao longo dos anos. A primeira seria, como iniciou seu interesse na gestão costeira? Essa é uma boa pergunta. Gente, se eu falar demais, vocês me cortam, tá? Porque quando começo a contar a história... Essa é uma boa pergunta. Eu sou bióloga de formação e eu sempre gostei da parte mais ambiental, né? Eu nunca me achei muito... Eu trabalhei com genética, mas achava legal, mas eu nunca me achei muito naquela coisa da biologia mais dura, assim, né? Mas eu sempre gostei mais da área ambiental, e sempre gostei da área costeira, marinha. Eu queria ter feito biologia marinha, mas na época não existia, onde eu estava. Então, beleza, fazia biologia em Florianópolis é quase que fazer biologia marinha, porque todos os exemplos, tudo que acontece aqui é no mar. E aí, uma vez eu fui para eu acho que foi uma SNO, uma Semana Nacional de Oceanografia, lá em Rio Grande, há muito tempo atrás. E eu vi um mini curso, para vocês verem como é importante essa participação, né, nesses espaços, nesses congressos, nesses seminários. Eu vi um mini curso que falava sobre gestão e sobre problemas ambientais e fazer a gestão da área costeira e marinha. Eu juro para vocês, eu olhei a primeira aula e falei, é isso. Eu vou fazer isso na minha vida. Amei. Aí aquilo me interessou. Nesse mesmo congresso, namorado, amigo da minha amiga, bom, enfim, estava indo para a Espanha. E a gente ficou amigo também. Só que naquela época, gente, acreditem, era só carta, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada disso. E ele foi para a Espanha e falei, quando você chegar lá, me escreve, porque a gente quer manter o contato. E a gente comentou, estava todo mundo no mesmo congresso. Eu sei que esse rapaz, ele chegou lá, depois de um tempo, eu recebi uma carta dele, dizendo assim, aqui tem a pessoa certa, tem uma pessoa que está trabalhando no que você quer e a pessoa certa. O nome dele é Barragan, que é quem vocês vão entrevistar. E aí eu falei assim, legal! E aí, gente, desde então, eu consegui, fiquei cavando. Tem uma outra história interessante, que uma vez eu estava na biblioteca e eu abri um livro, antes disso, e tinha uma foto de Cádiz, que é onde fica a Universidade de Cádiz, onde fica o professor Barragan, e eu não sei se vocês já viram no mapa, ela é tipo uma península, assim, é um lugar muito marinho, porque ela é tipo uma península. E aí, eram ilhas há muito tempo atrás. Aí eu olhei aquela foto e falei assim, eu vou morar lá. Nunca tinha escutado na Universidade de Cádiz, nada, fechei o livro, nunca mais. Quando me veio essa resposta da carta, e eu fui olhar no mapa onde ficava a Universidade de Cádiz, eu falei, cara, é o lugar que eu quero morar. Aí foi uma coisa junto com a outra, eu fiz várias coisas, consegui uma bolsa do governo espanhol para fazer o doutorado lá, eu pulei o mestrado, na verdade, e eu fui direto fazer o doutorado, tem prós e contras nisso, mas desde então, eu comecei meu doutorado, a primeira vez que eu pisei em Cádiz foi em janeiro de 95. Desde então, eu só trabalho com gestão costeira. Então, já tem algum tempo. Nossa, que legal. E como você diria que foi essa trajetória acadêmica ligada à gestão costeira desde então que você começou a trabalhar com isso? Como você nos diria da trajetória? Então, eu acho que a gestão costeira, ela requer da gente, para entender a gestão costeira, um monte de outros conhecimentos que a gente não tem, que a gente, como formados, principalmente nas áreas mais naturais, não tem.
né? A gestão costeira requer conhecimento, habilidades de relacionamento humano, de conhecer sobre as políticas públicas. Então, isso foi uma coisa que eu tive que ir desenvolvendo ao longo do tempo para poder me aprofundar mais. Como eu falei para vocês, eu pulei o mestrado e isso foi, por um lado, bastante interessante, pelo outro, nem tanto, porque a gente precisa de uma certa maturidade para fazer um doutorado. E essa maturidade eu tive, e ainda por cima longe de casa, longe de todo mundo, não foi fácil. Então, essa maturidade eu tive que ganhar meio que na marra, o meu doutorado demorou um tempo, depois essa bolsa que eu tive, ela só pagava os cursos, não pagava para eu fazer a tese em si, então eu fiquei sem bolsa um tempão, depois voltei para o Brasil, fiquei trabalhando aqui, bom. Então, foi bastante, digamos assim, que não foi assim sentar fazer o doutorado, sentar, pegar 4 anos e fazer o doutorado com bolsa, não foi assim. Mas eu aprendi muito nesse tempo, porque eu fui conversando com as pessoas, eu fui muito ao congresso, vou até hoje, recomendo. Você vai lá, você aprende muita coisa nova? Sendo sincera, muitas vezes não. Mas eu aprendo, eu vejo uma ou outra coisa que, nossa, olha que legal como eles estão fazendo, converso com as pessoas. Então, eu acho que essa relação com as pessoas e conversar sobre gestão costeira, eu sempre procurei a prática também, estando aqui no Brasil, ainda fazendo a tese, né, mas já aqui no Brasil, porque eu não tinha bolsa para ficar lá todo o tempo, eu trabalhei um tempo como fazia doutorado e entrei num estágio para fazer na secretaria que era responsável pelo gerenciamento costeiro aqui no estado. E a gente fazia mapa, gente, colando uma figurinha de porto em cima do mapa. Uma figurinha, sim, não tinha todas essas ferramentas. E a gente fez um levantamento de toda a gestão costeira. Então, desde então, eu conheço, tenho bastante contato com o pessoal do gerenciamento costeiro, entra gente, sai gente, a gente sempre teve bastante contato. Então, isso traz um pouco da prática, que eu acho que é muito importante. Falar de gestão costeira e só na teoria não dá muito certo, porque quando você chega lá na frente, quando você está lidando com conflitos, quando você está lidando com as pessoas mesmo, muitas coisas aparecem, né? Então, e eu tive a oportunidade, depois de ter terminado o doutorado já, de trabalhar numa equipe que fez a parte toda do zoneamento e o plano de gestão para o estado de Santa Catarina. Então, teve 2 coisas boas. Aprendi horrores da prática da gestão costeira naquele momento e quase me fez desistir de gestão costeira. Porque a coisa era tão complexa, pode ser bastante pesado se você está na linha de frente. Então, ser um gestor costeiro, né, que não era a minha ideia, mas minha ideia sempre foi mais estudar e falar sobre isso, ser um gestor costeiro não é uma coisa fácil, porque você lida muito com esses conflitos e com essas vontades e com essas, não só da sociedade em geral, como do próprio governo, né? Então, políticas públicas diferentes que aparecem, que você acaba tendo que seguir enquanto gestor. Então, não é uma coisa fácil. Mas depois disso eu sempre trabalhei, tive a oportunidade também, eu chamo de oportunidades, que foi o que me fez ter essa bagagem, que hoje eu posso conversar sobre isso, trabalhei quase 10 anos com avaliação de impactos ambientais na zona costeira. É outra coisa um desafio bastante grande para fazer a coisa bem feita. Isso tem muito a ver também com a gestão costeira, então aprendi muito, muito, muito nesses trabalhos, aplico até hoje em aulas e na discussão do assunto, né? E é isso, eu acho que foi um mix a minha carreira com a gestão costeira. Ela tem bastante uma mescla da prática de trabalhar em empresa privada, junto com o governo, fiz alguns trabalhos para o Ministério do Meio Ambiente também, sempre procurando me posicionar, sempre participei de ONGs, via ONGs, eu sempre participei dos conselhos estaduais de meio ambiente, dos conselhos municipais de meio ambiente, então sempre procurando entender como funciona e nunca deixando de lado o Congresso, o conhecimento. E em 2010, um amigo meu falou, Marinês, tem uma vaga na universidade que tem teu nome e teu sobrenome. E eu falei, sério? Eu nem tinha visto, gente. Ele falou, sério, dá uma olhada.
E eu olhei e falei, eu passei, porque eu não sei se vocês sabem, num concurso para professor tem vários tópicos, né? Eles dão, a maioria dos concursos que às vezes muda, mas eles dão os tópicos que podem cair. Eram 14, se eu não me engano. Eu olhei e falei, haha, já tenho aula de todos. Eu já tinha, porque eu já fazia, dava curso, dava não sei o quê. Aí eu falei assim, tá bom, tinha um que eu não tinha aula. Um. E não é que o desgramido caiu na prova? Aquele que eu não sabia, quer dizer, foi o único que eu estudei, porque eu falei assim, esse eu preciso estudar, e eu lembro que eu peguei um livrinho, sentei na rede da minha casa e resolvi ler, e o desgramido não caiu na prova, caiu na prova. E aí, mas foi isso, aí eu passei, então, em 2010, nunca deixei de participar das ONGs, participo hoje de 2, mais ativamente, da Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, que aí o nascimento da agência é em Santos, com o Poletti, o Davis conhece, Poletti, Martinos, e do Instituto, que hoje se chama Instituto Ambientes em Rede, que foi a ONG responsável por trazer o programa Bandeira Azul de certificação de praias para o Brasil, que a gente que iniciou, eu fui a primeira coordenadora, e aí em 2010, quando eu entrei na universidade, eu não me afastei, obviamente me afastei dos cargos mais executivos, mas eu não me afastei nem disso, e pela universidade passei a compor esses conselhos estaduais de meio ambiente, a comissão técnica estadual do projeto Orla, que eu faço parte, então eu sempre me envolvo porque eu não acredito em gestão costeira só de livro. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, essa é a minha trajetória. Aí depois, desde 2010, dentro da universidade, criamos o LAGES, que é o Laboratório de Gestão Integrada da Zona Costeira, que hoje tem bastante gente atuando lá, bastante doutorado, mestrado, graduação, tenho 3 pós-docs, 4 agora, então a gente tem bastante gente e é muito legal, a gente tem reuniões semanais, ou seja, estou bem feliz com a carreira, digamos assim, né? Bastante trabalho, mas é bom. E mais ou menos nessa mesma época de 2010, quando você entrou na universidade, você chegou a participar da criação de um capítulo de livro sobre gestão das zonas costeiras e as políticas públicas do Brasil, um diagnóstico, que casa bastante com a nossa próxima pergunta, que a gente fala sobre como você entende que os ecossistemas podem ser conservados por meio da gestão costeira, principalmente considerando as dificuldades políticas que se sobrepõem aos interesses ambientais algumas vezes. Ótima pergunta, eu vi essa pergunta, achei muito boa. Eu só vou falar uma coisinha do capítulo esse de livro. Esse capítulo de livro está vinculado ao trabalho que a gente fez e faz o Davis faz parte também, com a Rede Ibero-Americana de Gestão Integrada da Zona Costeira, que é a Rede Ibermar, que é uma rede de países latino-americanos mais Espanha e Portugal. Ela foi criada em 2008, 2009, e nós fomos responsáveis pelos capítulos do Brasil, e por tudo que sai do Brasil, e recentemente a gente fez uma reavaliação, 10 anos depois, foi ano passado, saiu publicado também, sobre a gestão costeira no Brasil, 10 anos depois, e o que foi aplicado daquelas questões que a gente falou. Está na revista Costas, gente, que é uma revista que essa rede edita. Hoje em dia, ela foi uma revista criada pela Unesco, em 2011, 2012, e depois ela teve uma parada, aí a Rede Ibero-Americana solicitou à Unesco, e hoje a gente tem, inclusive, apoio e parceria com a Comissão Oceanográfica Internacional para edição, e a última edição, que agora vai sair uma, e em março vai sair abril vai sair uma só sobre planejamento espacial marinho, que está junto com a COI Internacional. Então, isso é mais uma coisa que vem junto, né, nessa de trabalhar, que é a Rede Ibero-Americana, então a gente foi responsável por esse capítulo. Mas, indo à tua pergunta, a gente vem trabalhando muito, e é uma coisa que... porque sempre é uma questão de comunicação também, né? Porque sem os ecossistemas, sem o meio físico natural, o Barragán trabalha muito com 3 subsistemas: subsistema físico-natural, subsistema socioeconômico-cultural e o subsistema político-administrativo. Esses 3 subsistemas compõem o que a gente chama de zona costeira para a gestão. Só que é o seguinte, sem o subsistema físico-natural, sem a base, esquece economia, esquece gestão, esquece sociedade, esquece cultura, porque você vai ter, mas de uma maneira disfuncional, de uma maneira com muito conflito, de uma maneira com muito problema, com doenças, perde dinheiro. Essa comunicação, ela tem que ser bem feita.
Porque se a gente souber fazer essa comunicação, e aí entra uma coisa que é razoavelmente nova, não é exatamente nova, mas fora da academia, ela é razoavelmente nova, que é o entendimento das funções dos ecossistemas para o bem-estar humano, que é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Aquelas funções dos ecossistemas que se transformam em serviços ecossistêmicos no momento em que esses são atributos naturais, físicos naturais, que no momento em que são utilizados pelo homem, eles se transformam em bem-estar humano, são serviços ecossistêmicos. Eu acredito nesse, ou hoje até tem uma gente, fugiu, mas é aquilo que a natureza pode trazer para o homem também, tem um outro termo, que agora fugiu na cabeça, que também é muito utilizado, mas que a base é essa, os ecossistemas, enquanto funcionais, né, e para isso você tem que conservar, você tem que ter conservação, você tem que ter parâmetros de qualidade decentes, colocados, você não pode passar por cima de todos os manguezais, você não pode prejudicar as praias, você não pode cortar toda a vegetação. Por que a gente não pode fazer isso? Porque vai dar problema econômico. Óbvio que porque a gente precisa conservar a biodiversidade, isso eu não preciso falar para biólogos ou para o nosso público aqui. É óbvio, gente, eu não estou esquecendo dessa parte. Só que essa comunicação com os gestores, com a política pública, com a iniciativa privada, ela precisa ser demonstrada e a sociedade precisa valorar isso. A gente não tem valor, e eu não estou falando de valor econômico, eu estou falando de valor para justamente aquilo que a natureza nos dá e nós necessitamos. Então, quando a gente coloca isso na mesa, existe uma discussão filosófica em cima disso, tá, gente? Mas quando a gente coloca isso na mesa, você tem um parâmetro de discussão com a iniciativa privada, com a política, com os políticos, né? Com os gestores. Tem um parâmetro de discussão. Não é só, ainda que só isso, nós como biólogos ou da área ambiental, ok, que queremos preservar o mico-leão-dourado, porque ele está em extinção, ok, mas por que ele está em extinção? Porque o ambiente que ele estava não existe mais, ou está muito degradado, ou foi muito caçado, e esse ambiente... Se esse ambiente não existe mais, ele está em extinção, está muito degradado, ele não está mais produzindo, não está tendo mais aquelas funções ecossistêmicas, e certamente está deixando de nos fornecer serviços ecossistêmicos. Então, a gente, com essa... Eu acredito, né, nessa, obviamente, tem que ter muito cuidado com o discurso, mas com a ideia de mostrar de uma maneira geral, use-se o termo que da moda que for mais adequado, mas mostrar para a sociedade que a sociedade dê valor para o ambiente natural e porque isso resulta em bem-estar humano, eu acho que é muito importante. Eu acredito que por aí a gente consegue, porque a gente vê ao longo do tempo que a bandeira ambiental, no sentido de vamos conservar porque merece ser conservado, porque nós não temos o direito de acabar com as espécies, entendemos, mas você parte de uma falta de diálogo com esses outros setores da sociedade. Então, esse diálogo, ele precisa existir, e a sociedade, no dia que a sociedade der valor para isso, nós vamos começar a melhorar. A gente também queria perguntar como é que você direciona a formação de quadros acadêmicos a partir da sua formação. Por exemplo, você deve ajudar, né, você deve ser orientador ao formar mestrando, doutorando. Como é que é essa direção do seu trabalho nesse sentido? Meu Deus, como é que eu vou te responder isso? Todo aluno, né, que aí seja da graduação, mestrando, doutorando, quando ele chega para a gente, professora, eu tenho esse interesse, né, nisso. Gostei da área de gestão, sabe que eu trabalho ou com ecossistemas, ou serviços ecossistêmicos, gosto dessa área. Tá junto naquilo, sonhos, vontade de fazer uma coisa. A grande maioria das pessoas chega com quero fazer, principalmente quem se interessa pela gestão, eu quero fazer algo prático, eu quero fazer algo que vai ser usado, eu quero fazer algo, isso eu escuto quase todas as vezes. Então, obviamente, que eu sempre tento
aliar esse sonho da pessoa, essa vontade, porque eu não acredito que você fazendo um trabalho acadêmico sem gostar daquilo. Aí você falou por mim, é por mim, porque eu não conseguiria. Então, eu falo primeiro assim, quando as pessoas estão muito perdidas, eu falo assim, ouve o seu coração, para um pouquinho aí, o que você gosta? E aí, obviamente, quando a pessoa está nesse, a gente tem algumas linhas de ação dentro do laboratório, que vai desde gestão da orla até planejamento espacial marinho, oceano adentro. Aí a pessoa fala e eu tento encaixar isso nos nossos projetos, ou no que a gente já está fazendo, porque senão também para não ficar uma coisa muito desgarrada, né? Mas a gente tem, e ali no LAGES, eu vou dizer para vocês que eu devo ter uns 15 orientandos, pelo menos, mais os agregados, que são orientandos de outros professores que acabam participando do LAGES. Ontem, a gente tem a reunião toda terça, tinha 20 na reunião. Então, a gente sempre tem esse número aí para cima, a gente faz toda... Vocês estão convidados, inclusive, esse ano, a gente sempre faz o seminário integrado do LAGES, que é o CIL, e aí todo mundo apresenta, e gente de outros professores também que passam, que convivem conosco também apresentam. Esse ano vai ser online de novo, então depois eu passo o contato para o Davis, para vocês poderem participar também, é aberto, quem quiser participar, é bem interessante. Mas aí vocês vão poder ver que tem um leque muito grande, né? Porque eu costumo dizer que todos os conhecimentos, eles, de uma maneira ou de outra, você consegue encaixar, eles fazem parte da gestão costeira, você precisa de conhecimentos varáveis. Obviamente que tem certas áreas, eu tenho colegas que trabalham muito bem com a parte mais de modelagem, por exemplo, se for trabalhar da orla, né, com a parte mais de modelagem, geomorfologia, que aí não é a minha área, então eu trabalho muito também com o laboratório de oceanografia costeira, a gente faz orientação com orientação, porque às vezes entra nessa parte, uma parte do trabalho, ou o aluno quer muito trabalhar com aquilo, então a gente faz orientação com orientação, então eu trabalho muito com essa... trabalhando junto com colegas, já trabalhei em 3 teses com o professor Barragan, por exemplo, orientação com orientação, ou orientação junta, que a gente fez doutorado... ai, meu Deus, fugiu a palavra, mas é um doutorado paralelo que faz ao mesmo tempo. Então, mas de maneira geral, eu tento ouvir o que a vontade desses alunos sempre vem, né, e adequar sempre as nossas linhas de pesquisa com o que a gente está trabalhando agora. Agora a gente está com 3 projetos muito grandes, que um é de adequação de todo o projeto Orla. Todos os manuais do projeto Orla nós estamos revendo, já faz quase 2 anos esse projeto. Não, já faz 2 anos. Um outro projeto grande que chama Mission Atlantic, que é um projeto com outras 30 e poucas instituições, é um projeto internacional, e nós somos responsáveis por todo o South Brazilian Shelf, que é a plataforma continental brasileira, junto com a USP, então é um projeto de avaliação de impactos, de perda de serviços ecossistêmicos, é enorme, são 5 anos de projeto, e um outro projeto chamado Multiframe, que é de avaliação de multiusos na área marinha costeira, de propósito. Então, por exemplo, você tem aquicultura e turismo, você tem eólicas e aquicultura, então é um projeto de avaliação dessas iniciativas, também internacional, nós somos 7 instituições, e nós representamos o Brasil nesse projeto. Então, dentro dessa leque aí, a gente acaba trabalhando, mas tem gente trabalhando com educação ambiental, agora mesmo tem um rapaz trabalhando com serviços ecossistêmicos culturais, e a ligação da música com a gestão costeira, por exemplo. A gente tem gente trabalhando com modelagem, que eu digo para eles assim, eu acredito em ti, isso é fé, estou acreditando no que você está fazendo aí, mas é claro que tem um orientador que tem mais aquela questão. Tive um aluno que fez todo o levantamento dos usos, atividades e questões físicas da plataforma continental do sul do Brasil, para fazer planejamento espacial marinho. Então, a gente trabalha muito com cursos também, de planejamento espacial marinho e gestão costeira. Então é isso, a gente tem um leque muito grande, porque você sempre acaba usando todos esses conhecimentos aplicados à gestão. A única coisa a gente não faz aquela pesquisa, que é muito importante, mas como é no laboratório de gestão costeira, aquela pesquisa que é uma pesquisa sem aplicação, ou que
o trabalho não direciona, então todos os nossos trabalhos direcionam para uma aplicação na gestão, melhoria ambiental, contribuição para os gestores costeiros ou para as políticas públicas, então a gente sempre tem esse foco em todos os trabalhos. Te respondi, Thais? Pessoal? Com certeza. Com certeza respondeu a gente e deixou a gente bem interessado em saber um pouco mais, talvez, porque são projetos incríveis que vocês estão participando. O LAGES, desde o ano passado, porque a gente está com uma menina, inclusive, da comunicação, ela é jornalista, mas faz parte do LAGES, ela e mais o grupo, a gente tem um boletim, que é o boletim do LAGES mensal. Se vocês entrarem na página, ele está lá. E lá está todos os projetos, os webinars, tudo que a gente participa, tem uma entrevista, nos mais recentes tem uma entrevista por mês com alguém nosso mesmo, ou de fora. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de tudo o que acontece, o que as pessoas estão fazendo, publicando, tem o boletim do LAGES que está lá na página. Sim, com certeza. A gente vai dar uma olhada. Então, agora, já levando para outra questão, a gente queria saber se você enxerga a área de gestão costeira como algo amplamente conhecido pela população em geral ou não? E caso você ache que ainda não é uma área amplamente conhecida, você conhece ou já pensou em meios de divulgação científica para que ela se torne mais familiarizada pela população? Vou contar uma historinha para vocês. Estou cheia das historinhas, né? Lá, quando eu comecei a trabalhar com gestão costeira, sei lá quando é que foi isso, gente. Década de 90 ainda, final da década de 90. Eu fui no congresso no Rio de Janeiro, num hotel. Davis, estava o Paulette, estava o Martinos. Aí eu fui nesse congresso do Rio de Janeiro e era num hotel, desses na Vida da Atlântica, em Copacabana, super bonito, hotel chique. E aí eu estou entrando com a minha pastinha, né, do congresso, que naquela época se dava pastinha de congresso. Aí eu estou entrando no congresso, com a minha pastinha de congresso, e tinha o moço que estava varrendo, limpando a entrada do hotel, né, o empregado ali do hotel. Aí ele me parou, eu dei bom dia. Aí ele me parou e falou assim, moça, eu estou vendo vocês entrar e sair com essas pastinhas, o que vocês estão discutindo lá dentro? É interessante, ele queria saber o que estava acontecendo lá dentro. Eu, e todo do alto do meu conhecimento, eu falei assim, gerenciamento costeiro. Gente, eu nunca mais vou esquecer a cara que aquele rapaz fez para mim. Do tipo, o que tu tá falando? Não tenho a mínima ideia do que seja isso. Aquela foi a melhor lição da face da Terra, porque esse nome pomposo esquece, ninguém entende o que é isso. Agora, então assim, todo mundo que me pergunta hoje em dia, que eu não conheço, amigos que não são da área, né, ou minha mãe, tente explicar para sua mãe o que você faz, né, tem aquela história. Então, eu sempre falo, eu trabalho com as questões ambientais na zona costeira, os impactos e como o ser humano tenta resolver os próprios impactos que a gente mesmo faz. Pronto, isso as pessoas entendem. Eles vão, aquela coisa da praia, a praia está muito suja. Tudo bem, não é só isso, bem longe de ser só isso, mas ok, pelo menos eles entendem, eles te colocam em algum lugar. Agora, o que é a gestão costeira mesmo, é a importância dessa integração entre as políticas públicas, a importância dos conhecimentos, a importância de valorar e ter esse valor, de novo, não é econômico, mas dos serviços ecossistêmicos e tudo mais, o grande público não entende, não está treinado para ouvir isso. Eu sempre digo que educação ambiental não é exatamente educação ambiental, é educação para a cidadania, porque um cidadão tem que entender essas coisas e saber, e por isso mesmo, aí a gente volta um pouquinho naquilo, enquanto a sociedade não tiver esse valor, não entender a importância dos ecossistemas, vai ser um matinho, um manguezal para mosquito, a duna. Eu tenho um amigo que brinca, bota lá uma esteira rolante nessa praia para não ter que sujar o pé de areia, porque é brincadeira, mas é tipo, se a pessoa não valoriza, para que tem essa duna, para que tem esse mato, essa duna na frente da vista da minha casa? Até a primeira ressaca. Aí a pessoa começa a entender por que tem aquilo. Então, essa visão geral, não tem. A gente precisa muito trabalhar na comunicação. Uma das coisas que a gente faz é o boletim do LAGES, porque eu mando para os órgãos públicos, eu mando para pessoas, eu mando para a lista de coisas para as pessoas, porque ali
está numa linguajar menos, tenta, né? Está num linguajar um pouco menos técnico, mostrando, mas é mais o que a gente faz. A gente começou uma série de podcasts, chama Café com Gestão Costeira, tá lá no site, só que a gente não teve pernas ainda para fazer os outros outros episódios, mas está lá a logotipo e tudo. Então, o Café com Gestão Costeira, ele existe, é uma série de podcasts para isso, para levar. A gente tem um grupo que trabalha no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem. Tem uma playlist no Spotify chamada Todos pelo Mar, e é só música que fala do mar. E, gente, todas essas mídias sociais têm alguém do laboratório que é responsável. Acho que Facebook sou eu, para dizer a verdade. Mas aí eu sempre recebo alguma coisa e repasso. Então, tenta-se, né? Claro, Facebook, Instagram, Twitter, você acaba falando para um público que pensa ou que se interessa por isso. Não chega no grande público, né? Um podcast, talvez, se bem comunicado, né? Que mais que a gente faz? Sempre que me convidam, eu participo, tento participar dos webinars, das conversas, da entrevista com vocês, porque eu acho que é uma maneira de trazer esse conteúdo e conversar sobre isso, discutir sobre isso. Então, a gente participa bastante disso, o pessoal do LAGES também, sempre que pode, são muito envolvidos em trabalhos extras, como o trabalho que faz hoje em dia o Painel Mar, que é um grupo de ONGs que trabalha na questão marinha e costeira. Então, tem gente do laboratório que trabalha muito nisso. Então, assim, a gente trabalha muito com extensão, né? Do ponto de vista acadêmico da universidade, isso chama extensão. Eu sou professora também, que é uma coisa muito legal que tem na UFSC, que só o curso de oceanografia que eu saiba tem, que é práticas de extensão. Então, a gente tem uma disciplina inteira, de um semestre inteiro, em que os alunos fazem projetos de levar o conhecimento da oceanografia e da gestão costeira para a comunidade. Então, a gente já teve trabalhos lindos, trabalho com crianças que nunca tinham visto o mar. Gente, me arrepia, porque eles conseguiram trazer as crianças de uma cidade do interior que nunca tinha visto o mar para a praia. Então, e mostrar o que era a zona costeira. Trabalhamos... Bom, todo semestre a gente tem, então tem uns 4, 5 grupos, então tem muitos trabalhos. Trabalho com escola, trabalho com grupos de pessoas com necessidades especiais, a gente já trabalhou com um grupo de cegos, por exemplo, então o pessoal mostrou o que era a oceanografia através do tato e do cheiro. Bom, gente, então essa disciplina é muito legal, que dá várias ideias também. Então a gente trabalha muito na parte de extensão, falta muito, mas precisaria de mais uns 3 LAGES, 3 marinês, para a gente conseguir fazer tudo. Não dá tempo mesmo de fazer tudo, né? E a gente, como o Dave sabe, na universidade, além de toda a carga de aula, orientação, projetos, toda essa parte de extensão, a gente tem muita carga administrativa, que sai, inclusive, da nossa zona de conhecimento, que toma muito tempo. Então, mas é isso, eu acho que tem que fazer mesmo, porque senão a gente vai ficar falando para os pares. E falar para os pares é muito legal, né? Mas a gente não está levando isso tão para fora mesmo. Então, é mais difícil falar para quem não acredita em você ou quem não tem a mesma ideia, é muito mais difícil. Mas aí você treina o seu argumento, que falar para os pares, se eu disser aqui para vocês que a gente tem que conservar o meio ambiente e a zona costeira, vocês vão dizer, é isso aí, marinês. Agora, fala isso para alguém que acha que não. Fala isso para alguém, e aí, em alguns setores, hoje em dia, do governo, que vão te dizer não, o que nós precisamos é parafusos. Né? O que a gente precisa, chega de cultura, meio ambiente, e vamos fazer parafuso e construir para ter emprego. Né? Como se isso fosse trazer emprego. Mas esse desafio é interessante. É difícil. Às vezes dá preguiça. Mas esse desafio de tentar falar, e aí voltamos, né, à comunicação, é muito importante. Só que a gente não é treinado para fazer comunicação, tá, gente? A gente é treinado para dar aula. Não tinha que ter um curso de gestão de pessoas, um curso de comunicação, de psicologia. Você ia falar alguma coisa, Murilo?
Eu ia falar a verdade. Que você falou muito da utilização das redes sociais, né? E eu acho isso Aham. muito importante. Porque, como você mesmo falou, tudo quase, né, de biologia marinha é uma coisa um pouco nova, só que não é divulgada. E as pessoas não têm esse conhecimento no geral, né? Como você mesmo também falou. Eu acho que o crescimento da rede social está sendo uma coisa muito grande nesses últimos anos. E a gente saber que a gente está tentando utilizar dessa área para chegar em mais pessoas, né? E eu acho muito importante. Uma coisa que eu acho complicado de fazer é a utilização das palavras na rede social, né? Porque a gente vai lá e chega com um texto completamente complicado, com palavras completamente difíceis de entender, e aí vai lá e, sei lá, posta no Instagram, assim. Aí o pessoal vai ler no feed do Instagram e só vai passar, né? Então, esse baque de diferença da gente com o pessoal que não tem essa parte também é uma coisa que a gente, aos poucos, está conseguindo quebrar, né? Eu acho muito, muito interessante ver essa É. diferença. Eu acho que você tocou em algumas coisas, e é importante a questão da rede social em vários aspectos de que você consegue chegar muito longe, mas, ao mesmo tempo, essa linguagem ela tem que ser mais simples, mas ela não pode ser simplista, né? Você não pode agora começar a assassinar a língua portuguesa, também, que a gente vê isso. E tem que ter muito cuidado com o que se divulga. Porque a nossa tendência de retweetar, repostar, qualquer coisa, uma coisa só porque a gente achou legal, é muito grande. Então, você tem que procurar, é um trabalho, porque você tem que procurar, porque é uma responsabilidade a rede social, e as pessoas não tomam isso como uma responsabilidade, botam qualquer coisa, virou um show de horrores, muitas vezes, né, gente? Não só nossa área, como tudo, a gente sabe muito bem. Mas, então, se é da nossa área, a gente tem que realmente verificar a informação, tem que colocar para que a gente tenha, né, saiba que está colocando uma informação boa e que vá contribuir, não. Então, é legal, mas tem que ter bastante cuidado com a rede social. Não, às vezes também, se a gente está trabalhando com a rede social do laboratório, da universidade, do grupo de pesquisa, ou se é profissional, ela é uma coisa, outra coisa é a nossa rede social com nossos amigos, com a nossa família, né? Então, tem que ter bastante cuidado com a rede social, com o que se coloca, com a linguagem e com a responsabilidade. É uma responsabilidade. Na hora que a gente bota para fora, tem essa também, né? Na hora que a gente comunica, bota para fora, tem uma responsabilidade colocada aí, que às vezes a gente também não pensa nisso, mas é isso aí, faz parte do jogo. Agora a gente queria, na verdade, saber o que você diria para os alunos que são interessados na questão de gestão costeira integrada? O que você diria para eles? Ai, gente, boa sorte? Não, estou brincando. Eu acho que quando a gente pega o bichinho da gestão integrada, pega na gente, não, pegou. Você já ficou com o bichinho da gestão integrada, você gosta disso, você gosta de pegar todo aquele teu conhecimento e conseguir colocar na prática e trazer para uma melhoria ambiental e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, isso é muito difícil a gente dizer, não vou mais trabalhar com isso. Eu já contei para vocês que eu quase desisti, né, da gestão costeira. Mas aí, porque quando eu era bióloga, eu trabalhava com algas. Num dos meus trabalhos de bióloga, eu trabalhava, além de genética, eu trabalhei com algas, e eu gostava de algas por causa de bioindicador, obviamente, porque eu já gostava do impacto, né, mas tudo bem. Mas eu trabalhava com algas, questão de bioindicador. E até hoje, às vezes, eu falo, ai, meu Deus, por que eu não fiquei com as minhas algas? A alga não fala, a alga não reclama, a alga não tem político, a alga é uma maravilha. Então, mas o que eu diria é estudar bastante, isso é padrão, né? Acho que a gente estudar, ler, se informar, mas botar o pé na realidade, conhecer o que está acontecendo no seu lugar, tentar participar desses ambientes de discussão pública, né? Eu costumo perguntar para os meus alunos, alguém aqui já foi numa audiência pública? Olha, gente, é raro alguém que levantou a mão. Então, assim, você quer entender o que está acontecendo? Vai nesses espaços, tenta participar. A gente, hoje em dia, ainda bem, cada vez mais a gente tem espaços de participação. Participa de uma ONG.
que tenha essa visão de participação. Então, eu acho que conhecer o seu ambiente, conhecer com quem que está lidando, conhecer a vida real, a vida como ela é muito importante para quem quer trabalhar com gestão costeira. E, obviamente, ler muito, participar de discussão, gente, se você perguntar para qualquer dos alunos ou das pessoas que trabalham lá no LAGES, que fazem parte do laboratório, eles vão ser unânimes e dizer uma coisa: o melhor do LAGES é a gente poder vir aqui discutir. Então, participar de discussões, de bate-papos, e não é porque tem pandemia que tem que parar, muito antes pelo contrário, até dá para... Vocês vão fazer entrevista com o Steve Olsen, com o Barragan, meu Deus do céu, quando é que a gente não pensava nisso? Já dava, mas a gente não pensava. Então, traz banca, a gente participa de bancas. Então, essa discussão, eu adoro participar de banca, porque a gente sempre aprende coisa nova. Eu aprendo mais coisa nova em banca do que em congresso, tá, gente? Eu vou confessar para vocês. Mas, eu acho isso. Eu acho que, uma vez mordido o bichinho, tem que começar a trabalhar, se envolver. Não é um campo fácil, porque as pessoas não entendem. Porque a gestão, depende do que você quer trabalhar com gestão. O que pode acontecer muitas vezes é você trabalhar com uma área técnica que dá suporte para a gestão, sabendo disso, produzindo conhecimento útil, integrado, que isso é uma dificuldade, que vá fazer parte de uma gestão, e não você trabalhar com a gestão mesmo, porque isso acaba sendo uma incumbência dos órgãos públicos, obviamente, com a participação da sociedade. Então, você pode querer tanto essa carreira pública que aí tem que fazer concurso, tem que entrar no órgão público, tem que, começar a trabalhar com isso. Então, são várias áreas que você pode ser importantes para a gestão e que você pode trabalhar, e com o conhecimento, pode ser uma pessoa com conhecimento bastante técnico, ou, por exemplo, alunos meus que trabalham com modelagem mesmo, e que estão desenvolvendo um sistema de predição de problema de erosão, né? Ótimo, um sistema que vai estar a serviço da gestão, então também pode ser um pouco para esse lado. Mas é isso, não tem milagre. Como diria um amigo meu, acorda às 6 horas da manhã, toma um banho e vai trabalhar. É o único jeito em qualquer área. E realmente se envolver. Para quem quer realmente trabalhar com gestão costeira, tem que gostar de ler, tem que gostar de se envolver, tem que gostar de ver notícias em jornal e tentar tirar daquela notícia. Eu digo para meus alunos fazer esse exercício: pega qualquer notícia no jornal, principalmente alguma que está falando de alguma coisa ambiental, ou algum problema de doença, algum problema de enchente. Agora há pouco tivemos enchente em tudo que é lugar, né? Enchente. Transforma isso num problema de gestão costeira. Qual foi o ambiente que foi degradado? Qual foi a atividade humana disfuncional que foi feita ali, ou não planejada? Qual foi o órgão ambiental ou de planejamento que estava envolvido, que não fez o que tinha que fazer? Tudo isso é gestão costeira. Então, essa constante pensar em como as coisas estão interligadas, comunicadas, é gestão costeira. Se a pessoa tem vontade de fazer isso, bem-vindo ao clube. Do sem caixinha, tá? Eu digo isso porque esse é outro desafio. E é uma bandeira que eu tenho. Venho tentando há um tempo. Nossos órgãos de fomento de pesquisa não consideram a área da gestão costeira. Então, no dia que você faz um projeto que é de gestão costeira mesmo, na hora de colocar na caixinha lá da CAPES ou do CNPq, não tem onde. Eu já botei projeto para arquitetura. Porque, sim, planejamento urbano. Sim, foi lá. Eu já botei projeto, pedi para um amigo meu assinar, que era mais da área, porque eu tive que botar na geologia. Sim, porque era das praias. Porque não tem onde colocar. Então, bem-vindo, primeira coisa, boa sorte, bem-vindo à área do sem caixinha. Mas a gente vai ter uma caixinha, não se preocupem. E se vocês acham que a caixinha de gestão ambiental ajuda, não ajuda muito, porque a parte de gestão ambiental é basicamente saneamento básico. Toda a equipe que está lá, que faz porque quando a gente bota um projeto, ou uma bolsa, ou qualquer coisa, toda a equipe que está lá, ela vai fazer uma avaliação, é uma equipe que trabalha com saneamento básico, e não com gestão ambiental do jeito que nós estamos falando aqui. Então é isso, gente. Se vocês forem trabalhar com isso, nos ajudem nessa luta em glória de criar uma caixinha para gestão costeira integrada. Sabe qual é a minha esperança? Que o planejamento espacial marinho vai trazer isso. Que o governo está começando a se voltar para o mar,
a Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, a CIRM, está bem empolgada, querendo fazer planejamento espacial marinho, vai surgir uma caixinha de gestão costeira e marinha. Vamos lá, a gente não desiste. Espero que sim. Sim. Espero que sim, espero que as coisas melhorem. Você falou sobre o exercício, usar as notícias como exercício, né, da questão da gestão costeira. A questão das enchentes que tiveram me fez até lembrar que aqui na Baixada, né, na Baixada Santista, teve, faz algumas semanas, um episódio de chuvas muito fortes que acabou destruindo a orla de Peruíbe. Eu não sei se você chegou a ficar sabendo. Destruiu a orla de Peruíbe, muita gente ficou sem muita coisa. E aquilo foi até um baquezinho, assim, que eu olhei e falei, nossa, sabe, aquilo ali deu uma pequena demonstração do quão importante é, né, a questão da orla. Mas então, o que você coloca é muito importante, porque se você começar a analisar, olha a perda econômica e social que teve esse município em pleno verão, né? E agora, dizer que não chove em janeiro no litoral sul-sudeste do Brasil, o Davis foi mais, Alófitas, Davis, mas teu Alófitas não pode ir para o Instagram, me desculpa, porque ninguém vai entender. Então, a gente, chove, vai chover. E vai chover muito em janeiro. Florianópolis choveu 15 dias, 16 dias, sem parar. As nossas cidades têm que ser bem planejadas, a nossa orla tem que ser bem conservada para aguentar as ressacas. A gente precisa ter, o brasileiro gosta daquele serviço de praia, mas não pode ser pé na areia, gente. Vai ser destruído aqui. Aqui na orla, resolveram botar poste na orla inteira. Eu primeiro fiquei brabíssima, porque enfeiou a orla, mas ok. Aí eu fiquei calma, porque eu falei, vai cair. No inverno vai cair, eu tenho certeza. Cai as casinhas de salva-vidas, porque não vai cair o poste. Então, é uma falta de conhecimento da dinâmica do litoral, e agora estão falando bem de orla, ou das bacias de drenagem, que assusta. E eu sempre digo, gente, os romanos já faziam drenagem. Você vai nas ruínas romanas, tem drenagem, tem sistema de tratamento de esgoto. Vou botar pouco. 2.500 anos atrás, 3.500 anos atrás, fenícios, romanos, vocês podem botar o nome que vocês quiserem, já faziam, e nós fazemos cidades com ruas totalmente impermeabilizadas sem a drenagem. Não, gente, aí é um pouquinho demais. Então, esse planejamento urbano, eu poderia ter sido arquiteta, tá, se eu não tivesse sido bióloga, porque eu gosto muito de arquitetura e urbanismo. Mas esse planejamento urbano, da nossa ocupação, tanto na costa quanto no mar, que agora a gente está indo mais para o mar, é muito importante que ele seja feito de uma maneira mais consciente. A gente não tá... E aí, de novo, gente, a comunicação dos serviços ecossistêmicos ajuda bastante para que esse planejamento possa ser feito de uma maneira um pouco mais... E aí, mostra em números. Eu tenho uma aluna que ela botou em números o quanto foi perdido por problemas de erosão em Santa Catarina nos últimos 20 anos. Santa Catarina é um estado com muita erosão. E, surpresa, a iniciativa privada perdeu mais que o governo por problemas de erosão. Quando isso realmente fica à tona, você vê a plateia inteira, quando a gente apresenta isso, a plateia inteira fica assim, muda. Tipo, né? Porque bota isso à tona, olha só, são números, vocês estão perdendo dinheiro ao construir, tirando as dunas. Vocês não estão ganhando, vocês estão perdendo. Então, essa comunicação, acho que é importante, a gente tem que saber cada vez mais a trabalhar junto, estar junto da natureza, ser parte do meio natural, e não querer dominar. Porque não existe dominar o meio natural, gente. Quando chove, aqui a gente não tem, mas terremoto, maremoto, né, de alguma maneira vai acontecer. Nós não temos controle sobre isso. Então, o ser humano acha que tem controle. No momento que a gente conseguir trabalhar junto com a natureza, que são aquelas soluções baseadas na natureza, né? Que existe esse termo hoje em dia para soluções de gestão ou de construções. Soluções baseadas na natureza, a gente vai começar a entender um pouquinho mais. E não querer dominar ou ir contra. Nós não vamos ganhar essa. Sim, com certeza. Então, a gente tem uma pergunta final que a gente gostaria muito que você respondesse, que seria
qual você considera, dos trabalhos que você já participou, que você já coordenou, qual que você considera ter sido o trabalho que mais te marcou? Olha, gente, talvez tendo trabalhado na equipe que trabalhou no gerenciamento costeiro do Estado, que fez todo o zoneamento e que fez o plano de gestão, talvez tenha sido uma marca justamente porque eu quase desisti de gerenciamento costeiro ao fazer aquilo, ao trabalhar, porque a pressão é muito grande. Então, eu senti, mesmo sem ser gestora, essa responsabilidade era técnica, não de gestão, eu senti o peso que isso acontece, que tem um gestor público com diversos interesses diferentes. Então, eu acho que isso foi bastante marcante nesse sentido. Eu acho que tem essa pergunta, ela é interessante, mas ela pode ter muitas, porque você pode marcar de diversas maneiras, né? Então, mas nesse sentido, assim, de gestão pura, costeira, assim, talvez esse por ter me dado uma experiência muito legal de como é que a coisa acontece na vida real mesmo, quando você tem que fazer uma negociação para decidir a norma que vai ser aplicada ali ou não, né? Então, esses trabalhos, trabalhei como perita judicial também em áreas costeiras, então conhecer como é que eles aplicam a lei é bem interessante. E, gente, academia, ser professora, eu nunca pensei que eu fosse me encontrar tanto. Vou contar um segredo para vocês, eu não pensava que eu fosse entrar na academia, até porque a minha vida era ser muito prática, eu sempre trabalhei com as coisas muito práticas, mas eu me encontro porque a gente continua trabalhando com as coisas práticas, mas também tem toda a parte de ensino e de orientação, de ajudar as pessoas a seguir o seu caminho, que é muito, muito, muito legal. Então, nesse sentido, eu acho que ser professora, para mim, é o melhor. Eu gosto muito, muito, muito do trabalho todo envolvido, né, além da aula, da universidade.